Eu tenho certeza que você conhece o Ayrton Senna ou que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre ele, que ele foi simplesmente muito bom naquilo que ele fazia, que ele fez coisas incríveis. Ele simplesmente se transformou em uma lenda, onde ele é homenageado até os dias de hoje. E eu não conheci o Ayrton Senna quando eu nasci, ele já havia morrido, mas ele se tornou alguém tão relevante que, mesmo tendo nascido depois da morte dele, eu ainda pude conhecer e saber quem era o Ayrton Senna. Eu confesso que eu não conhecia muitos detalhes sobre o Ayrton Senna. Eu sabia que ele era um piloto extraordinário, que ele era uma lenda, que ele era simplesmente considerado por alguns o melhor. E recentemente eu comecei a assistir a série sobre o Ayrton Senna. E essa série, ela me inspirou num nível muito grande e ela me fez parar e refletir sobre muitas coisas. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com você aquilo que eu vi no Ayrton Senna e que alugou um triplex na minha cabeça. Cara, a grande verdade é que ele não tinha medo de morrer. Ele não tinha medo de morrer, porque ele estava disposto a dar a vida dele para algo. E eu parei e eu fiquei pensando assim por alguns dias, poxa, o que é que motivava ele a entrar na pista daquela forma? Cara, o que é que movia ele a ponto de ele estar disposto a ele entregar tudo dele mesmo, a ele entregar tudo do carro, tipo assim, ele sugava tudo o máximo que ele podia, ele entregava o máximo sempre, 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 sempre. Tipo assim, ele entrava na pista e ele estava disposto a dar tudo naquele momento. Tipo, tudo, literalmente tudo, incluindo a própria vida. Ele não tinha medo de morrer, mas ele estava disposto a dar a própria vida dele pra algo. E quando ele não tava na pista, quando ele não tava correndo, mano, o cara vivia pra isso. Ele era obcecado, ele era obstinado num nível absurdo. E eu comecei a ficar pensando sobre isso. Cara, o que movia ele a tal ponto? Sabe? Qual era a motivação dele? O porquê que ele era tão obstinado, mas assim, cara, qual era a motivação por trás de tudo isso? E eu parei pra pensar, cara, será que eu tenho algo que me move a tal ponto de eu estar disposta a morrer por isso? Quais são as coisas pelas quais eu estou disposta a morrer? Quais são as coisas pelas quais eu estou disposta a dar a minha própria vida? Eu não estou aqui romantizando nada e nem dizendo pra você sair por aí igual um louco, tomando atitudes inconsequentes, mas eu estou falando sobre algo que você tenha, que você daria, você estaria disposto a dar a sua vida. Algo que te move a tal ponto. Cara, isso é muito louco. E algumas pessoas podem até falar, tipo, que ele era muito competitivo, porque ele queria muito ganhar, porque ele queria sempre ganhar, porque ele queria sempre ser o vencedor. Só que algo que ficou claro pra mim é que ele não queria ganhar para provar que ele era bom, mas que ele já era bom e por isso ele precisava ganhar. Cara, ele sabia muito bem quem ele era. Ele conhecia muito bem o potencial que ele tinha e ele acreditava nisso. Ele reconhecia o tamanho do potencial, ele reconhecia que ele era bom e que ele era tão bom, sabe? É como um copo. É como eu vou lá pegar um copo. Esse copo aqui tem 200 ml. Aqui você consegue colocar 200 ml de alguma coisa. Então, se esse copo ele tem 200 ml, eu não vou colocar 50 ml. Eu não vou colocar 100. A tendência é que eu coloque 200, porque essa é a capacidade dele. E não faz sentido eu usar menos. Não faz sentido eu pegar um copo de 200 ml para usar 50. Se eu quiser usar só 50, eu vou lá e pego algo menor. Então, é como se o potencial dele, ele sabia que ele tinha um potencial de 200 ml. Então não fazia sentido pra ele ir lá e se contentar com 50 ml. Só que ele não fazia isso pra provar que ele tinha 200 ml, mas ele fazia isso porque não fazia sentido ele se contentar com menos, já que ele sabia que o potencial dele era de 200 ml. Ele não fazia para provar que era bom, mas ele fazia porque ele já sabia que ele era bom. Então não fazia sentido, cara, ele não explorar isso ao máximo. Eu comecei a perceber o quanto, às vezes, sabe, eu desisto fácil das coisas. Comecei a perceber o quanto, às vezes, eu faço as coisas meia boca. Eu sei que eu consigo fazer melhor. Eu sei que eu posso fazer melhor.
Já me conheço, eu sei que eu conseguiria dar algo de uma qualidade muito melhor, mas eu me contento com, sabe, meia boca. Talvez seja esse o motivo pelo qual ele se transformou numa lenda que é conhecida e falada até hoje. O cara era tão obstinado, tão obstinado. Algo que, assim, me revoltou em um determinado ponto da série é o quanto ele foi injustiçado. Mano, o cara era muito injustiçado, ele era o melhor, ele ia lá, ele ganhava as corridas, só que simplesmente roubavam dele. Tá, aí você pensa comigo, você vai lá, você vai fazer um negócio, pô, você se prepara, você estuda, você não sei o que, você treina, você fica anos naquela preparação. E você sabe que você é o melhor naquilo, você sabe que você tem total potencial pra aquilo. Você tem certeza absoluta disso, e você vai lá e prova isso. Só que isso é roubado de você, literalmente. Ele ganhava as corridas, mas ele era roubado o tempo todo. Ele era injustiçado o tempo todo. E aí, às vezes, cara, porque a gente vai lá e faz um negócio a primeira vez e não dá certo, a gente desiste. Porque alguém vai lá e fala alguma coisa, a gente vai lá e desiste. Aí só porque a gente tentou uma vez e deu errado, tentou e não saiu como a gente queria, a gente vai lá e desiste. Mano, o cara não tava nem aí. Ele estava disposto a dar a vida dele por aquilo. Você acha que ele ia desistir porque ele foi injustiçado uma vez? Cara, ele estava disposto a literalmente dar tudo que ele tinha, a vida dele, a ponto de ele morrer. Você acha que uma injustiça ia parar o cara? Mano, nada parava ele. Mano, nada parava o cara, velho. Nada parava o cara. Por mais que ele tenha morrido, mas a grande verdade é que o legado dele ficou até hoje. O cara se transformou numa lenda. E é isso que transforma as pessoas em lenda. É o quanto elas estão dispostas a morrer por algo. É o quanto elas estão dispostas a explorar o seu potencial pra algo. É o quanto elas estão dispostas a viver pra algo. Eu não tô aqui dizendo pra você virar um louco, um inconsequente, sair por aí fazendo tudo quanto é coisa irresponsável. Não seja um irresponsável. Mas esse vídeo não é pra te trazer uma resposta, esse vídeo é pra te trazer uma reflexão, esse vídeo é pra você olhar pra dentro de você e pensar como você tem vivido a sua vida. Será que tem algo que te motiva tanto? Será que você tem uma causa tão grande a ponto de que você talvez daria a sua vida pra isso? Será que você tem uma causa pela qual morrer? Será que você não tá vivendo uma vida medíocre, se contentando com 50 ml, sabendo que o seu potencial é de 200? O quanto você tem feito as coisas bem feitas, o quanto você tem explorado o seu potencial. É isso que transforma as pessoas em lenda. Cara, e eu não conhecia muito sobre o Ayrton Senna, mas com certeza ele se tornou uma grande inspiração pra mim e um grande exemplo de obstinação e de dedicação. E principalmente de identidade. Porque ele sabia quem ele era. E foi por isso que ele fez tudo que ele fez. E é por isso que ele é até hoje quem ele é. Então, cara, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.